o que vem a ser um contribuinte do ITR, ou seja, o sujeito passivo à obrigação tributária. E para isso, vamos analisar o que diz o nosso Código Tributário Nacional em seu artigo 31, comparando com o que diz a Lei 9.393 em seu artigo 4º. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Então temos aqui a classificação do sujeito passivo à obrigação tributária, que seria o ITR, como sendo, primeiramente, o proprietário de um imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Um proprietário de imóvel rural, basicamente, é aquele que detém o domínio indireto sobre o imóvel, ou seja, ele possui o direito de dispor do imóvel. Também é proprietário de um imóvel aquele que registra, ou seja, que registra a escritura pública na matrícula do imóvel em seu nome. A partir daquele momento, ele deixa de ser um possuidor e passa a ser um proprietário. Também é proprietário de um imóvel rural aquele que possui os 4 elementos que consta no nosso Código Civil, que é o direito de usar, de gozar, de dispor e de reaver a coisa, ou seja, o imóvel. Então temos aqui basicamente um resumo do que vem a ser um proprietário. Diferentemente do proprietário, o titular de seu domínio útil, ele não possui a propriedade, ele possui a posse. Por exemplo, aquele que possui um imóvel localizado em terreno de marinha. Ele poderá usufruir do imóvel, mas ele não poderá dispor do imóvel, pois a propriedade do imóvel ele pertence à União Federal. Para entendermos o que vem a ser um terreno de marinha, em 1831, quando o Brasil era império, Dom Pedro ele determinou os terrenos de marinha, pois a nossa costa marítima ela é muito extensa, ela possui mais de 8.000 quilômetros. Então, como uma forma de proteger a nossa costa de invasores, foi determinado o terreno de marinha, e esse terreno de marinha ele pertencia ao Império. Posteriormente, com a proclamação da República, esse terreno de marinha ele passou a ser propriedade da União Federal. Então, quem possui imóveis localizados nesses terrenos de marinha, que são de frente com o mar, ou rios e lagoas que sofrem influências de mares, ele possui apenas o domínio útil, pois a propriedade é da União Federal. Então aí está a diferença entre propriedade e domínio útil. Outra questão diz respeito ao possuidor a qualquer título, ou seja, aquele que possui apenas a posse. Ele poderá usar, gozar, mas ele não poderá dispor do bem. Também quem possui a posse não possui o registro do imóvel em seu nome. De repente ele possui ali um contrato particular, ou seja, um contrato de gaveta. Então, ele possui apenas a posse. Também é possuidor aquele que detém apenas o domínio direto sobre o imóvel, que diz respeito ao direito de utilizar ou usufruir do imóvel, mas ele não pode dispor. Então, basicamente, o proprietário ele tem mais poder. O proprietário ele pode vender e alienar. Já o possuidor ele tem menos poder. O possuidor ele não pode vender e nem alienar o imóvel. Bom, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Bons estudos e contem comigo.